Olá, paz do Senhor. Gente, eu sou a Dani, mais uma vez estou aqui, junto com a Sara, através do Techuvá, através do Ministério Tropa de Elite, para compartilhar com vocês algumas impressões a respeito do livro de Atos, capítulo 21. Nós estamos nessa sequência, estudando durante esses dias, o livro de Atos, e hoje eu vou trazer para vocês, compartilhar, dividir com vocês as minhas impressões acerca desse capítulo, as coisas dos quais mais me salientou, a respeito deste capítulo especificamente, amém? Vou estar orando então com vocês, agradecendo por este momento, por esse partilhar, e aí nós vamos então, vou estar passando aqui o que o Senhor ministrou a mim a respeito do capítulo 21 de Atos. Vamos orar? Pai, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Senhor, amado da minha vida, da minha alma. Obrigada por este momento, por esta permissão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, de me permitir, Pai, dividir, Senhor, compartilhar algo que venha do Senhor com os meus irmãos de fé, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor abençoe, Senhor, toda a vida, todo homem, toda mulher, Senhor, toda criança, Senhor, jovem ou adolescente, Pai, que venha enxergar futuramente, Senhor, este vídeo, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida da Sara e todos aqueles, Pai, que fazem parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço ao Espírito Santo por toda a permissão, por toda a revelação, por todo o entendimento, por toda a capacitação que o Senhor tem nos dado, Senhor, e que nós possamos assim, Senhor, dividir aquilo que o Senhor tem nos entregue, Pai, algo tão precioso acerca das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus Cristo, Pai, amém. Amém, então, minhas irmãs, glória a Deus, Vamos começar. Eu salientei alguns pontos que mais me salientou os olhos, a respeito de Atos 21. E algumas observâncias que eu fiz foi, tempo de qualidade, união de família em questão de propósito, a doação, tamanha revelação do apóstolo Paulo acerca do ministério de Jesus, acerca do evangelho do reino, da salvação pela fé em Jesus Cristo, a coragem, a força física, espiritual, mental do apóstolo Paulo. E eu vou passar para vocês aqui também. E algo também importante, a testificação do Espírito Santo, Quando o Espírito Santo ele fala, ele vem e comprova aquilo que ele está falando, através dos seus profetas. Eu vou mencionar para vocês aqui alguns versículos que mais me salientaram, que me fizeram entender essas pontuações, Então, logo no início de Atos 21, nós vemos aí a trajetória do apóstolo Paulo que estava se direcionando para Jerusalém. Porque nós vimos em Atos 20 que o apóstolo Paulo ele estava indo para Jerusalém, na expectativa de estar lá em Pentecostes, certo? No dia de Pentecostes. Então, nós vemos aqui, nos primeiros versículos de Atos 21, nós vemos então, o encontro do apóstolo Paulo com alguns discípulos, e eu vejo aí que o apóstolo Paulo, por mais que ele tivesse, às vezes, pouco tempo, ele prezava o tempo de qualidade com os discípulos, com os irmãos da fé. Ele sempre tinha um tempo para ouvir e também para dividir, para ensinar, para compartilhar acerca das maravilhas que Deus estava fazendo no ministério dele, entre os gentios e também os judeus, Então, algo que eu percebo no apóstolo Paulo, que eu vejo aqui nas escrituras, é que ele sempre tinha um tempo de qualidade com os irmãos de fé. Também nós vemos aqui a unidade da família. Eu observei que no capítulo 5 nos fala que quando o apóstolo Paulo ia continuar a sua viagem, para Jerusalém, aqueles discípulos que ele havia encontrado, eu vejo assim que me salientou aqui no verso 5 que as mulheres e os filhos desses discípulos acompanhavam eles. Então, nós vemos aqui uma unidade, o quanto é importante que nós, esposas e os filhos, estejam caminhando junto, orando, nessa mesma visão de propósito acerca da fé, Eu creio que isso realmente nos mostra o quanto o Senhor, nosso Deus, ele preza as questões familiares, O quanto é importante essa unidade de família acerca do propósito, andar na mesma visão, Orando junto, caminhando junto, isso é algo muito fortalecedor, principalmente assim, nós esposas temos esse papel de auxiliar, de ajudar, de fortalecer, de animar os nossos maridos, acerca da fé.
Outro ponto também que eu vejo já logo nesses primeiros versos, né, é quando os discípulos que encontraram Paulo, eles alertam Paulo a respeito daquilo que ele poderia encontrar em Jerusalém, né? Nós vemos ali que eles recomendaram que o apóstolo Paulo não fosse até Jerusalém, né? Mas ele seguiu viagem mesmo assim. O que eu vejo lá no verso 10, nós vemos que quando o apóstolo Paulo, ele estava lá passando pela região de Tiro, né? Lá no 10 fala assim, que quando ele desceu na Judéia, ele encontrou um profeta chamado Ágabo. E quando houve esse encontro, o profeta Ágabo, ele vem, ele toma o cinto de Paulo, amarra as próprias mãos, e ali ele profetiza, né, dizendo que o dono daquele cinto e seria amarrado e seria então entregue aos gentios, né? E aí isso em Jerusalém. Então ele estava profetizando o que aconteceria com o apóstolo Paulo. Então eu entendo aqui que o Espírito Santo, através da vida desse profeta, estava testificando, comprovando aquilo que ele já havia falado através dos discípulos uns dias antes. Mas também vejo isso como um cuidado do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo pela vida do apóstolo Paulo, sim, mas também entendo que, embora o Espírito Santo estava alertando, mostrando, comunicando uma situação ali, em nenhum momento o Espírito Santo ele impediu que ele não fosse até lá, que ele não cumprisse o seu propósito, né, de ir até Jerusalém. Mas eu entendo que o Espírito Santo estava assim mostrando para ele algo, um preço, digamos assim, aquilo que iria acontecer através daquela ida dele lá. E o que mais me impressiona também é que os discípulos, os amigos, tentaram impedir, persuadir para que ele não fosse por amor, né? Porque o apóstolo Paulo era muito querido, muito amado. Então eles tentaram ali impedir que ele não fosse. Mas o apóstolo Paulo, então, ele nos revela, assim, nos traz um questionamento e também uma revelação muito forte, já no verso 13, quando ele fala assim: por que vocês estão chorando, partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então eu vejo aqui uma declaração de amor, de fé, de persistência. Assim, eu vejo aqui o apóstolo Paulo, ele realmente totalmente entregue, né, ao evangelho de Jesus, totalmente entregue em cumprir o seu chamado de ser testemunha de Cristo entre os gentios, né? E eu vejo assim que o amor de Cristo por nós, o amor de Cristo pelo apóstolo Paulo, era algo assim, era mútuo, era algo recíproco. Jesus amava o apóstolo Paulo, o Senhor operava sinais e maravilhas através da vida dele, mas o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação tão grande, uma intimidade tão grande acerca de Jesus, acerca das Escrituras. Houve ali um romper espiritual tão grande na vida dele que ele estava disposto a qualquer coisa, né? Por mais que ele fosse açoitado, preso, morto, isso se tornava irrelevante, tamanha grandeza daquilo que foi revelado a ele, né? Tamanho compromisso que ele tinha acerca do reino. Então isso é algo assim pra gente muitas vezes se autoavaliar, né? E aprender com o apóstolo Paulo a respeito desse compromisso, desse entendimento, né? E se a gente não teve essa revelação, que a gente possa buscar essa revelação de Cristo na nossa vida, né? Então nós vemos essa afirmação, aí nós vemos já no verso 17, quando ele chega então em Jerusalém, ele é recebido com muita alegria pelos irmãos de fé, nos fala que eles, no dia seguinte, após sua chegada ali, ele se encontra com Tiago aqui é o irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém, junto com os outros presbíteros, anciões, eles se encontram. Ali o apóstolo Paulo, eles têm um momento ali de tempo, mais um tempo de qualidade, de compartilhar, de dividir todas as coisas maravilhosas que Deus estava fazendo através do ministério dele em meio ao povo, em meio aos gentios. E após esse tempo, então, ele é alertado mais uma vez de que estava tendo ali uma fofoca, um boato a respeito da vida dele, a respeito do que ele estava ensinando. E nós vemos aqui algo importante, porque ele estava sendo acusado de tentar ensinar para os judeus, para os gentios, que ele era contra as leis de Moisés, e isso não era verdade, né? O apóstolo Paulo, que ele pregava era que a lei
ela não salvava ninguém. E de fato, eu creio que a lei não salva. O que salva é a fé por meio de Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo lhe falava. E o apóstolo Paulo era contra com que as pessoas, os gentios, eles viessem a se circuncidar de forma obrigada. Ele não queria que as pessoas fossem obrigadas a se tornar judias, né? Fossem se tornar judeus. Mas, pelo contrário, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão de que, assim, o corpo de Cristo, o reino, ele é formado em unidade, sim, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas cada um tem a sua diversidade, cada um tem a sua singularidade. E eu entendo que era isso que, de alguma maneira, ali não estava sendo entendido. Então, eles colocaram essa situação pro apóstolo Paulo, eles colocaram ali que teria alguns homens fazendo um voto de purificação no templo, e eles aconselharam, conversaram com o apóstolo Paulo para que ele fizesse então esse voto, até numa tentativa ali de mostrar para os demais que ele não era contra as leis de Moisés, né? Que ele não estava contra o povo judeu, que ele não estava contra a lei dos judeus, né? E ele aceita, ele vai, né? Até porque eu entendo que o apóstolo Paulo ele prezava muito, né? Ele tinha muito respeito pelas coisas, pelas causas do Senhor. Então ele vai e decide então participar desse ato ali de purificação no templo. E quando ele está, né, nesse período ali de, né, quase para terminar os 7 dias ali do propósito de purificação, então ele é preso ali, né? A comunidade, as pessoas que estavam ali, uma multidão, viram ele ali, se agitaram, né? Ele foi acusado de estar profanando, de estar trazendo impureza, né, pro templo. Porque nós sabemos que os gentios, eles não podiam adentrar no Santo dos Santos, eles não podiam entrar, eles tinham um limite de entrada no templo, né, sagrado. E eles viram Paulo ali e eles acusaram, né, que Paulo possivelmente teria permitido a entrada de gregos, né, de homens gregos ali no templo. Ele foi arrastado pela multidão, tiraram ele para fora do templo, bateram, machucaram Paulo. E aí eu vejo assim a força de Paulo, né? Uma força mental, espiritual e até mesmo física. Porque ele foi preso. Nós vemos ali que os soldados vieram, os centuriões vieram, que são os oficiais, eles eram os centuriões, e eles eram responsáveis por um número ali de soldados. E ali fala que aqueles centuriões foram até Paulo, ali os oficiais, os soldados prenderam ele, amarraram ele, como o profeta havia profetizado uns dias antes, e levam ele então para uma fortaleza. E ali eu vejo assim, o apóstolo Paulo, ele é questionado acerca do que ele tinha feito. Porque teve tanta bagunça quando ele foi preso, foram tantas acusações infundadas daquela multidão, que eles nem sabiam, os soldados nem sabiam direito do que ele estava sendo acusado. Então o oficial, o comandante, ele vem e ele fala em grego com Paulo. E o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele era um homem inteligentíssimo, ele, né, falava muitos idiomas, e ele responde, ele fala em grego com os soldados ali, com o comandante, e aí ele fala que ele não era um egípcio, né, que haviam confundido ele com um egípcio, e ele disse que ele não era, que ele era judeu e ele era de Tarso. E aí nós vemos então que o comandante ele vê, olha, não é esse cara, né? Não é essa acusação que recai sobre ele. E aí Paulo ele pede a permissão para o comandante para que ele possa falar àquela multidão. Essa permissão é concedida, então ele se levanta, ele se posiciona e começa a falar, né, em aramaico com a população ali, com a multidão que estava ali na volta vendo aquela situação toda. E aí no 22 a gente vai seguir os estudos e ver o que ele falou, né? Qual foi a sua defesa, que é incrível, é impressionante. Quem, né, puder, com certeza esteja aí nos acompanhando para ver mais esse capítulo incrível aí de Atos dos Apóstolos 22, ver o que o apóstolo Paulo ele fala então para aquela multidão. Lembrando que o aramaico, ele era o idioma mais falado, a língua mais falada entre